Neste exato momento, assim, o aparelho que está no bolso de quem nos ouve consegue identificar traços de ansiedade apenas pelo ritmo da caminhada. Aham. E faz isso, tipo, sem que ninguém precise digitar uma única palavra. É um nível de intimidade biomecânica que, nossa, desafia toda a nossa compreensão tradicional de privacidade, né? A gente sempre pensa no celular como uma ferramenta nossa para acessar o mundo. Exatamente. Mas a engenharia atual inverteu essa lógica. O aparelho, na verdade, é o mundo acessando o nosso sistema nervoso. E essa é a premissa que vai guiar o nosso mergulho de hoje. Porque, olha, a gente reuniu uma montanha de documentos impressionantes para essa análise. Uhum. Muitos relatórios de cibersegurança. Sim, relatórios de estudos acadêmicos sobre biometria comportamental e análises super profundas sobre a mecânica dos algoritmos. A missão aqui é desvendar como o smartphone deixou de ser só um telefone. Ah, com certeza. Ele se transformou num sensor psicográfico contínuo. Isso. Os dados confirmam que ele rastreia hábitos sutis, avalia o tom de voz, mapeia rotas, tudo para construir o que os pesquisadores chamam de um gêmeo digital. E o objetivo final já não é só se exibir anúncios, sabe? É prever comportamentos e tomar decisões de forma autônoma por nós. E rodando completamente em segundo plano, o tempo todo. Então, bom, faz sentido a gente começar pelo contato físico mais óbvio, né? Onde o celular passa a maior parte do dia. O nosso bolso. Exato. Todo smartphone tem aquele componente chamado unidade de medição inercial. Basicamente, acelerômetro e giroscópio. Isso mesmo. Eu entendo que isso serve para, sei lá, virar a tela quando a gente deita o aparelho ou para contar passos, mas as pesquisas falam numa evolução para algo chamado análise da marcha, certo? Como um simples sensor lê o estado mental de alguém. Então, essa transição de só contar passos para análise da marcha, ou gait analysis em inglês, é onde a biometria encontra o aprendizado de máquina pesado. Aham. O ritmo, a cadência, o impacto do calcanhar no chão, tudo isso forma uma assinatura única. O giroscópio capta a rotação e a aceleração com uma sensibilidade absurda. Caramba. Para se ter uma ideia, os algoritmos processam essas microvibrações e detectam se uma pessoa está andando distraída, mexendo na tela com 92,3% de precisão. Nossa, mais de 90% só pela vibração. Sim, o dispositivo sabe a distribuição de peso e o estado de atenção de quem carrega ele. Isso já é impressionante por si só. Mas o que realmente chamou minha atenção nos estudos é como esse mesmo padrão de movimento é usado para inferir personalidade, aqueles 5 grandes traços da psicologia, o modelo Big Five. Ah, sim, isso é fascinante. Tem exemplos de que, tipo, se o sistema detecta movimentos muito consistentes e regulares nas noites de dias úteis, ele já classifica o usuário como introvertido. Uhum. E, por outro lado, movimentos aleatórios e deslocamentos no fim de semana sugerem extroversão. Exato. O que nos leva ao termo acadêmico que define tudo isso, que é a fenotipagem digital. Fenotipagem digital. Confesso que isso soa muito como jargão de ficção científica. Traduz isso para o mundo real para a gente, como funciona na prática. Claro, pensa assim, a fenotipagem digital parte do princípio de que os nossos padrões de movimento são a manifestação física da nossa atividade neurológica. Faz sentido. Quando o cérebro processa estresse ou ansiedade, o corpo reage. Os músculos ficam sutilmente tensos, os passos podem ficar mais curtos ou pesados. E o celular sente isso? Perfeitamente. O sensor capta essa irregularidade no andar. Não é achismo, sabe? É a observação contínua do comportamento numa escala microscópica que a psicologia tradicional nunca conseguiria alcançar. Entendi. O corpo reage, o sensor traduz em dados. E a coleta não para nem na hora de dormir, né? Porque o monitoramento do sono é uma indústria massiva hoje. Nossa, gigantesca. Mas aí eu preciso fazer a pergunta óbvia. Como um celular, que geralmente fica lá parado na mesa de cabeceira, consegue saber se alguém está desenvolvendo depressão? Parece um salto lógico meio grande. Parece mesmo, mas a mecânica por trás disso é uma triangulação muito brilhante. O sistema não usa só um sensor. Ah, eles cruzam os dados? Isso. Aplicativos avançados usam um sensor de luz para confirmar que o quarto está escuro. Aí ativam o microfone para captar o padrão respiratório e os movimentos na cama através do som. Até o som do lençol, caramba. Pois é. E ainda medem a frequência com que a tela é ligada de madrugada. Tem um sistema citado nos estudos, o Toss and Turn,
que cruza tudo isso e mede a fragmentação do sono com 84% de precisão. E a fragmentação do sono entra aí como indicador de saúde mental? Justamente. O cruzamento dessa marcha irregular durante o dia com a instabilidade do sono à noite cria um quadro preditivo. Uhum. Pessoas desenvolvendo quadros depressivos tendem a alterar esses padrões semanas antes de reconhecerem conscientemente uma mudança no próprio humor. A máquina percebe os sintomas antes da mente. Olhando por esse lado, carregar um smartphone é tipo andar por aí com um especialista em microexpressões que nunca pisca. Exatamente. Mas me deixa fazer o advogado do diabo aqui, porque quem está acompanhando essa análise pode pensar que um acelerômetro não estaria tirando conclusões precipitadas? Como assim? Chamar alguém de extrovertido só porque o aparelho chacoalhou bastante num sábado à noite não soa um pouco como astrologia digital baseada num evento isolado? Olha, essa é uma crítica super válida e ajuda a entender a arquitetura do sistema. O modelo não funciona no vácuo e nunca avalia um sábado isolado. Ah, tem um histórico então. Sim, a fenotipagem requer a construção de uma linha de base. O sistema processa milhares de dados ao longo de meses. É o desvio dessa média que gera o alerta. Entendi. E a precisão salta exponencialmente porque esses dados internos são validados por dados externos espaciais. O que faz uma ponte perfeita para a nossa próxima área de análise. Porque se o aparelho entende os estados internos pelo movimento, o que acontece quando a gente passa pela porta de casa? Entramos no território do mapa invisível e da inteligência de localização. Pois é, as fontes detalham que isso vai muito além daquele GPS clássico do satélite, né? O GPS é quase rústico perto do que eles usam hoje. O rastreamento agora é multimodal. Uhum. Ele usa as redes Wi-Fi da rua, mesmo sem o aparelho se conectar a elas, usa a triangulação das operadoras e os beacons de Bluetooth espalhados por lojas e semáforos. Criando uma vigilância preditiva espacial super robusta, o que permite prever destinos. É por isso que o celular manda notificação de trânsito para o trabalho antes mesmo da pessoa pedir a rota. Exato. Mas os relatórios vão mais fundo. O tempo que alguém passa em certos locais permite inferir coisas muito íntimas. Com certeza. O sistema mapeia rotinas, deduz status socioeconômico pelas lojas, afiliações religiosas pelo tempo em locais de culto e até relações amorosas, juntando a localização de 2 aparelhos de madrugada, sem ler nenhuma mensagem. E a ironia da inteligência espacial de hoje é que, muitas vezes, a própria base de usuários alimenta isso ativamente. Em nome da conveniência e do cuidado, né? Os aplicativos de segurança de família. Isso mesmo. Ferramentas como o Life 360 ou o Find My popularizaram aquelas cercas virtuais, o geofencing. A família cria um perímetro para receber aviso quando o filho chega na escola. A intenção primária é puramente proteção. Sim, mas o subproduto estrutural acaba sendo um diário exaustivo e imutável de cada passo da família inteira. E esse compartilhamento em rede nos leva a uma das descobertas mais inquietantes dos estudos: os perfis sombra, ou shadow profiles. Esse conceito é assustador. É que a infraestrutura redefiniu a privacidade. Antes era individual. Hoje, quando alguém instala um aplicativo casual e clica em sincronizar contatos, A pessoa faz o upload de e-mails e números de pessoas que nunca criaram conta naquela plataforma. isso, pessoas que nunca consentiram com os termos de uso. A melhor analogia que eu consigo pensar para ilustrar o perfil sombra é uma festa. À conta. Imagina alguém chegando de penetra numa festa super exclusiva. A pessoa nunca foi convidada, nunca enviou o nome para a lista. Uhum. Mas quando ela passa pela porta, o dono da casa já entrega um crachá com o nome completo e aponta para o bar onde a bebida favorita dela já está separada. Mostra uma imagem perfeita para a estação. Como ele sabia? Simplesmente porque os amigos dessa pessoa que já estavam lá dentro falaram sobre ela. O indivíduo foi perfeitamente mapeado sem nunca ter dito olá para o sistema. A analogia capta exatamente a simetria de poder aí. As plataformas constroem essa teia de não-usuários, cruzando dados vazados com a ajuda de data brokers profissionais e cookies pela web. Pois é. Os documentos de regulação sempre citam o caso Cambridge Analytica como marco zero disso. Lá, os dados de centenas de milhares de usuários diretos foram usados para perfilar dezenas de milhões na mesma rede. Uma engenharia aplicada à influência sem consentimento direto.
Certo, mas aí surge aquele questionamento bem comum. Se quem nos ouve decidir dar um basta, entrar nas configurações, desligar a localização, apagar os aplicativos, o problema não está resolvido? Essa é, a maior ilusão de controle de hoje em dia. Desligar a chavinha do GPS no menu não desliga os transmissores de rádio do aparelho. Mesmo? Sim, o Bluetooth e o Wi-Fi continuam emitindo pings buscando sinal o tempo todo. E tem mais. Se os telefones dos amigos e familiares ao redor estiverem com a localização ativa... Ah, não brinca. O sistema usa esses aparelhos como torres. Isso. Eles triangulam a posição da pessoa que está com tudo desligado por tabela. A privacidade virou um recurso coletivo. Se o ambiente não protege, a escolha individual tem um impacto quase zero. Nossa, isso muda toda a perspectiva. É uma teia invisível real. E já que a gente mencionou microfones como sensores ambientais, vamos entrar na economia da intenção. Vamos. Porque se a localização revela com quem estamos, a nossa voz revela o que desejamos agora. O uso de assistentes de voz mudou o jogo de extração de forma radical. Muito. Uma busca digitada, tipo melhores tênis maratona, é curta. Mas a busca falada usa linguagem natural. A pessoa pergunta, quais os melhores tênis para dor no joelho treinando para maratona? A diferença na riqueza da informação aí é colossal, né? Nessa frase, o usuário entregou intenção de compra, problema médico, meta de vida, tudo na mesma consulta, e essa densidade alimenta modelos preditivos que beiram a clarividência. Só que os estudos alertam para falhas estruturais severas nessa tecnologia. Sim. Pesquisas empíricas rigorosas mostram disparidades absurdas nesses sistemas comerciais de reconhecimento de voz. Os dados são bem claros. Os sistemas cometem muito mais erros ao transcrever falas de pessoas negras em comparação a pessoas brancas. A taxa de erro registrada para homens negros foi de 41%, contra 21% para homens brancos. Entre as mulheres, 30% de erro para falantes negras e 17% para brancas. É uma falha massiva. O que expõe uma fratura funda nessas IAs. Se processamento de linguagem é a porta de entrada para serviços digitais e para direcionar oportunidades, uma disparidade dessas não só reflete viés nas bases de treinamento, ela amplifica e automatiza desigualdades dentro da sociedade. Com certeza. Essas ferramentas não são neutras. Mas o que choca é que, mesmo com falhas de precisão, o maquinário de perfilamento não para. De jeito nenhum. O que nos leva para a verdadeira obra-prima da engenharia de atenção, o algoritmo de recomendação. Mais especificamente, o modelo TikTok. Esse modelo subverteu tudo. Ele não precisa que o usuário diga ativamente do que gosta para aprender sobre ele. Ele opera no interesse latente, certo? Exato. Os antigos dependiam do clique no botão curtir, o atual mensura a velocidade da rolagem e, acima de tudo, o tempo de hesitação. Uma pausa de milissegundos. Isso, uma pausa antes de pular o vídeo já é um dado de altíssimo valor para o sistema calibrar o que a gente chama de reforço variável. Que é a mesma mecânica dos caça-níqueis de cassino, né? Perfeito. A pessoa nunca sabe quando vem o vídeo perfeito que vai dar aquela descarga de dopamina. Aí ela continua rolando a tela infinitamente. A analogia aqui é o garçom super observador num restaurante. Como assim? O cliente nem abre a boca para pedir nada, mas o garçom percebe que o olhar dele parou um segundo a mais na foto do pudim no cardápio, ele lê a hesitação ocular e o pudim aparece na mesa. Nossa, é exatamente essa a dinâmica. E a eficiência vai muito além de descobrir a sobremesa. Tem um estudo nas fontes apontando que bastam 35 minutos de uso ininterrupto. 35 minutos? Isso, uns 260 vídeos curtos, para que o sistema consiga mapear com exatidão as inclinações morais e vulnerabilidades do usuário. Espera, pausa tudo. Como uma hesitação de meio segundo num vídeo de dancinha se traduz num perfil moral em meia hora? O segredo está no teste AB contínuo. O sistema injeta vídeos polarizados, coisas envolvendo raiva, dilemas éticos rápidos,
injustiça. Ah, entendi. Ele analisa a ressonância emocional. Se a pessoa hesita mais em vídeos que provocam indignação, a máquina acha o gatilho principal daquela mente. Em 260 vídeos, o padrão fica cristalino. E aí ele constrói as câmaras de eco, aquelas bolhas homogêneas que inflamam esses gatilhos. Isso limitando muito o acesso a perspectivas diferentes. Mas, sendo pragmático e fazendo o advogado do diabo de novo, as pessoas sabem que esses feeds são viciantes. Sabem. No fim das contas, não dá para dizer que o algoritmo está só dando o que a psique das pessoas lá no fundo realmente quer consumir. Ele só é bom no trabalho dele. Aí que está a diferença entre desejo consciente e vulnerabilidade cognitiva. O objetivo primário do código é maximizar o tempo de tela. Retenção, né? Isso. Não tem parâmetro para a saúde mental ali. Ao focar em fragilidades e medos para prender a atenção, ele estrutura uma dependência grave sob a desculpa de personalização. O que nos empurra inevitavelmente para o clímax da nossa análise. O ponto de convergência disso tudo. Biometria do andar, triangulação ininterrupta e intenções latentes mastigadas pela IA. É o fim da autonomia. Isso. A tomada de decisão passa a ser terceirizada para as máquinas. E esse é o verdadeiro ponto de virada da nossa geração. Antes, os dispositivos nos davam opções para escolhermos. Agora, estamos na era do determinismo algorítmico. Nós damos tantos dados que a IA assume o controle, decide o que é melhor e retira a nossa agência. A gente vê exemplos disso mudando o trabalho hoje. Ferramentas de produtividade como o Merging, o Motion ou Reclaim.ai. Sim, aplicativos fortíssimos. Eles deixaram de ser meros calendários. Eles examinam os padrões biométricos e as tarefas. E aí, de forma autônoma, eles bloqueiam a agenda. A IA decide quando o cérebro deve focar num projeto complexo ou quando tem que descansar sem consultar o usuário. A automação da agenda já é profunda, mas fica existencial quando atinge a economia e a saúde. O setor de seguros de saúde globais mudou. A transição de reparação para prevenção. Exato. Seguradoras agora exigem dados em tempo real dos wearables, os relógios inteligentes. Dados do coração, sono, oxigênio. É o que os relatórios chamam de underwriting dinâmico, avaliação dinâmica de risco. Isso. A mensalidade do plano deixa de ser fixa. Na prática, imagina um trabalhador do turno da madrugada, horários diferentes do padrão comercial. Sim, o padrão de sono dele é completamente invertido. Aí se a IA da seguradora não tem um contexto social desse trabalhador, ela detecta um sono de péssima qualidade. E o algoritmo deduz, com base numa correlação fria, que o risco dessa pessoa ter hipertensão disparou. E a mensalidade do seguro sobe de forma automatizada. Sem chance de defesa. Ou seja, o celular e o relógio viraram auditores financeiros implacáveis, sentados nos nossos bolsos, precificando o custo da nossa vida em tempo real. Uma caixa preta onde a inteligência artificial não só monitora a realidade, mas prescreve consequências financeiras para ela. A perda total da autonomia em favor de uma métrica otimizada. Mas vamos olhar para o outro lado da moeda rapidinho. Não existe um argumento de que isso poderia ser incrivelmente benéfico para a saúde pública a longo prazo? Olha, Tipo, ter um sistema implacável forçando as pessoas a adotarem hábitos genuinamente saudáveis. A conveniência de não ter que pensar em organizar a vida não vale o preço dos dados. esse é o argumento mais persuasivo das grandes empresas de tecnologia, porque ele realmente entrega benefícios de curto prazo. Certo. Mas o custo oculto é a transferência da soberania cognitiva. Quando a gente aceita que modelos matemáticos ditem nossas rotinas, tipo os 8.000 passos diários, a gente abre mão da nuance do livre-arbítrio. Nós viramos passageiros calibrados para funcionar segundo as regras da máquina, perdendo a criatividade no processo. É um panorama absolutamente transformador. Para recapitular a jornada intensa de hoje, então, o smartphone é indiscutivelmente a rede de vigilância mais sofisticada da história. Sem dúvida. Um acelerômetro traduz a tensão da caminhada em perfil psicológico. As antenas mapeiam todas as amizades, até de quem foge das redes. O algoritmo estuda milissegundos de hesitação para mapear gatilhos emocionais. E a convergência disso tudo entrega a gestão do nosso tempo e do risco de vida para a IA. Uma síntese perfeita. A infraestrutura trata a realidade como um rascunho rústico
que precisa ser processado numa linguagem matemática. E o ser humano virou a matéria-prima dessa tomada de decisão corporativa. Bom, isso nos deixa com um pensamento profundamente provocativo para encerrar nossa investigação. Conta. Considerando que essas máquinas estão cada vez mais espetaculares em ler cada microexpressão nossa, prever o que queremos e otimizar o mundo, será que a gente não vai ver o inverso acontecer? Como assim o inverso? Com o tempo, será que nós, humanos, não vamos começar a simplificar lentamente as nossas próprias emoções e escolhas na vida real, só para nos tornarmos mais fáceis de sermos lidos e agradados pelos algoritmos? Nossa, a simplificação da experiência humana para caber no molde da máquina. Essa é, a questão sociológica mais profunda que a gente vai enfrentar agora. Fica o convite à reflexão. Após essa imersão na arquitetura invisível que nos cerca, talvez valha a pena checar as configurações do aparelho que está perto de quem nos escuta agora. Veja as permissões e preste atenção no que a máquina está aprendendo sobre seus passos, sua voz e suas hesitações no dia de hoje. Um grande abraço a todos que mergulharam com a gente e até a próxima.